Olá, amigos. Bom dia, eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Estudos Dirigidos em Algoritmos Avançados, no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é um sábado, dia 22 de maio, são 9 horas da manhã. Nós vamos dar início aqui ao nosso encontro semanal. E na semana passada eu fiz um teste diagnóstico para ver como é que nós nos encontrávamos. A turma matriculados 10 alunos, e desses 10, 7 conseguiram fazer o teste diagnóstico. E aqui estão os dados. Eu vou, inclusive, disparar para vocês agora o relatório de quais os itens vocês acertaram, quais vocês não foram bem, mas esse gráfico aqui apresenta um histograma do posicionamento de vocês 7 que fizeram a avaliação. Então, eu estou bastante contente porque, olha só, o gráfico, ali no eixo X, nós temos a quantidade de questões que foram submetidas nesse exame. E no eixo Y, nós temos a quantidade de alunos. Então, olha só que interessante. Aqui embaixo nós temos a quantidade de questões que eu coloquei nesse teste diagnóstico. Foram 40 questões, só para eu ter uma ideia de como vocês estavam. E aqui no eixo Y, eu tenho a quantidade de alunos. E aí, o que eu gostei desse teste diagnóstico, que o meio da prova está bem aqui, ó. Bem aqui é o meio da prova, dividindo nosso teste. Então, aqui nós temos as 20 questões e aqui nós temos 20 questões. E o que me deixa contente é que a maior parte da turma, ó, 2, 4, 5, 6 dos 7 alunos estão acima da média. Então, isso é muito bom, porque aí mostra que essa parte básica não está atendida. Temos somente um colega aqui que acertou 15 das 40 questões. Era um teste só diagnóstico, não valendo nota, só para eu ter uma ideia de como vocês estavam. E aí, dessa forma, deu para ter uma visão do conhecimento da turma. E aí é óbvio que o ideal seria que eu não deixasse ficar dúvidas desse conhecimento básico. Eu listei aqui as questões que foram submetidas para vocês, ó. Aqui está selecionada a turma de vocês, os 7 alunos que fizeram essa avaliação diagnóstica. Então, está aqui, os dados estão aqui tabulados. E aí, a minha ideia hoje é percorrer essas que muita gente errou, muitos alunos erraram. Olha só, essa daqui, por exemplo, é uma questão que ninguém na turma acertou. Dos 7 que fizeram a avaliação, todos erraram, ó. E deixa eu, então, tirar uma dúvida do que pode ter acontecido aqui. Essa é uma questão que ela trata de um assunto bem tranquilo, que é o assunto Portugal. O que é o Portugal? O Portugal é uma técnica de escrita de algoritmos que não utiliza uma linguagem específica. Utiliza Algol, né, vem de algoritmo, e português vem do nosso idioma. Então, é só para a gente ter uma ideia mesmo, ó. O início e o fim do algoritmo, tá vendo? Ó? Declarou uma variável, imprimiu algo na tela, leu o conteúdo e imprimiu algo na tela. Então, uma estrutura bem básica, bem tranquila, só para a gente ver como é que está a nossa parte de lógica. O objetivo aqui é ver como é que está o nosso conhecimento de lógica de programação. E aí, olha o que eu pergunto aqui, ó. O comando da linha 2, se convertido para uma linguagem de programação C, ficaria int
int número, ó, o que eu estou perguntando aqui? O comando da linha 2, ó, declare int número do tipo inteiro. Exatamente, ó, se eu fosse convertê-lo para a linguagem C, ficaria exatamente assim, ó, int número. Na linguagem C, ou Java, ou PHP, ele tem o identificador do tipo da variável e depois o nome da variável, que inclusive não mudou nada. Ó, int número, int número. Então, a primeira está correta. Essa daqui, ela está correta. Ó. Vamos para... A gente já poderia, aí, nesse caso, riscar aqui, ó, a, a letra A, ó. Nenhuma das afirmações está correta. Deixa eu ver como é que vocês responderam, se alguém respondeu a letra A. Não. Nós tivemos aqui respostas, metade da turma respondeu na letra C e a outra metade na letra E, sendo que o gabarito da questão é a letra D, é o gabarito da questão. Então, vamos ver aqui, ó, 2. O comando da linha 3, se convertido para a linguagem de programação C, ficaria printf, digite um número inteiro. Bom dia, Anderson, seja bem-vindo. Então, a gente teria o printf, digite um número inteiro. Vamos verificar, olha lá, ó, o comando da linha 3, escreva, digite um número inteiro, printf, digite um número inteiro. Corretíssimo. Ou seja, se a gente tivesse que converter para a linguagem C, isso daqui também estaria correto. Vamos para 3. O comando da linha 4, se convertido para a linguagem de programação C, ficaria scanf, int número. Opa, aqui nós temos uma falha, ó. Aqui nós temos uma falha. Qual é a falha aqui? A falha que nós temos aqui, ó, é que o nome do objeto não é int número com N minúsculo. Lembrando que na linguagem C, C, Java, Python, eles são sensíveis ao caso, ou seja, significa que um N maiúsculo é diferente de um N minúsculo, ó. Olha aqui, ó. Então, isso daqui não estaria correto, ó. Então, temos uma falha aqui, ó. Essa questão aqui, por exemplo, o item 3, ele está errado, porque não seria assim. Então, ó, a gente já pode anular também aqui, ó, que interessante, a gente já pode riscar a letra E, que justamente a metade da turma respondeu, ó. Letra E, todas as simulações são falsas. A gente pode riscar também a letra B, ó, que somente uma delas está correta, porque a gente já viu que nós temos duas. Nós já vimos que temos duas corretas. A 4 agora vai determinar se é a letra C ou D. O comando da linha 5, se convertido para a linguagem de programação C++, ficaria printf, o dobro, %d, %i, ó, corretíssimo. Exatamente isso, ó. Ou seja, eu posso riscar aqui a letra C, que somente duas estão corretas, por quê? Porque a gente viu que a número 4 também está correta. Então, por algum motivo, ninguém nessa turma acertou essa questão, por isso que eu estou analisando ela. Nós somos 10 alunos, 7 desses 10 fizeram esse exame, e ninguém acertou essa questão. Olha só, que estranho. Não sei por quê. E ela é uma questão extremamente simples. Talvez, ó, quem marcou a letra E e a letra C. A letra E diz que todas estão corretas. Pode ser que não tenha percebido o N minúsculo. A gente não pode esquecer. A Eula comentou, acho que no meu caso foi um pouco falta de observação. Pode ter sido, Eula. Por quê? Porque aqui você precisaria ter um olhar clínico mesmo, ó, para perceber que ele colocou ali, ó, que ele coloca int número. Aí depois ele pergunta se, aí na hora de usar, ele usa isso daqui, mas na hora de declarar, ele declara int número com N maiúsculo, ó. Então, realmente,
Precisa de um olhar clínico para identificar isso daqui. Por quê? Porque linguagens como C, linguagens como Java, linguagens como Python, elas são sensíveis ao caso. Professor, o que significa case sensitive? Sensitive ao caso. Significa que isso daqui é diferente disso daqui, ó. Então, já para linguagens como Basic, Pascal, COBOL, eles ignoram isso, tá? Isso daqui é igual a isso daqui, ó. Já linguagens como C, Java, Python, C++, JavaScript, eles são diferentes. O E minúsculo é diferente do E maiúsculo. São sensíveis ao caso. Pode ter sido isso que aconteceu nessa turma. E o pessoal que respondeu a letra C, que diz que somente 2 das afirmações estão corretas, eles podem ter ficado com dúvida aqui, ó, no percente D e no percente I. Eu imagino que tenha sido isso. Pode ser isso, ó. Tanto faz o percente D ou o percente I, ambos são para tratar inteiros, tá? A linguagem C e a linguagem Java permite ambos para tratar inteiro. Pode ter sido isso a dúvida. Mas nesse caso aqui, olha que interessante, ninguém acertou essa questão, ó. Da turma, ninguém acertou. O colega que teve gente que levou 25 segundos, ou seja, pode ser que tenha feito também de qualquer jeito, né? Então, essa questão, por isso que eu estou analisando essa questão. Essa daqui, metade da turma acertou, então tá tranquilo. Essa daqui, mais da metade da turma acertou, olha que beleza. Aqui não, aqui somente um colega acertou. Então, deixa eu analisar aqui junto com vocês o que pode ter acontecido. De novo, ó, é uma questão que trata de Portugal. Questões que tratam do assunto Portugal são muito simples, né, amigos? Porque elas basicamente querem saber só se você entende o básico da lógica de programação. Olha lá, eu tenho aqui, ó, início e o fim do programa. Aí eu tenho declaração das variáveis, escreva, digite o primeiro número, li o primeiro número. Escreva, digite o segundo número, li o segundo número, média recebe N1 mais N2 dividido por 2. Temos até uma falha de lógica aqui, ó, porque para o cálculo da média, o ideal não, o correto seria que tivesse, entre aspas, né? Nesse caso aqui, primeiro ele está dividindo por 2 e depois que ele está somando com o N1. Então, já vimos uma falha aqui. Provavelmente o examinador quer explorar essa falha de lógica aqui, ó. Aqui nós temos um erro de lógica de programação. Existem 3 tipos de erros na programação de computadores, tá, gente? Existem 3 tipos de erro. Eu vou até mostrar para vocês, vou botar aqui no link, um link para um vídeo do meu canal no YouTube, onde eu explico os 3 tipos de erros de programação, para vocês assistirem depois da aula, se tiverem interesse, ó. Nesse vídeo aqui eu explico quais são os 3 tipos de erros de programação. Vou botar aqui no chat, para caso alguém queira ver depois da aula, um link para um vídeo no meu canal que eu explico os 3 tipos de erros de programação. Então, um deles é esse aqui, ó, o erro de lógica. Então, o que acontece? Ele pede aqui para a gente analisar a alternativa correta. Então, vamos ver aqui, ó, o algoritmo exibe a média aritmética. Aqui já está errado, ó. O algoritmo exibe a média aritmética ponderada. O que é média aritmética ponderada? É quando a gente tem um peso extra nos elementos da amostra. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, por favor, pode me interromper e eu explico. Ao final, exibida a mensagem, a média é 5. A média é 5 se o usuário do algoritmo informar o valor 8 e para o primeiro parâmetro, o valor 2. Vamos ver como é que seria isso daqui. Ó. Se ele informa o valor 8 para o primeiro parâmetro, se ele informa o valor 8, ó, então eu tenho ali que a média é igual
o valor 8 para o primeiro parâmetro, mais o valor 2 para o segundo parâmetro. Como a função está fazendo essa matemática, o que ele faria? 2 dividido por 2 dá 1. 1 mais 8, ele daria o resultado de 9. Então, ele diz que ele vai imprimir a média 5. Então, está falso também, ó. A B também está errada. Então, nenhuma delas responde corretamente a questão até agora. Vamos para o número 3. O algoritmo solicita 2 notas de um aluno e, ao final, exibe a soma. Não, né? Está errado, ele não exibe a soma. Deixa eu ver se alguém respondeu a letra C, só por curiosidade. Deixa eu botar o gráfico aqui, ó. Não, ninguém respondeu a letra C. Para responder essa questão, a grande maioria aqui de vocês respondeu a letra A, ó, que diz que o algoritmo calcula a média aritmética ponderada. Nossa, absolutamente nada a ver. Não sei por que a grande maioria, 57% de vocês responderam isso, ó. Tá falso, tá incorreto. Teve um grupo aqui que respondeu a letra B, um grupo aqui que respondeu a letra E, e um único aluno que respondeu a alternativa correta, que é a letra D. Então, a B, ela diz que vai ser calculada a média 5, tá? Já vimos que está errado. A grande maioria ali, ó, 4 de vocês, 7 pessoas fizeram essa prova, 4 responderam a letra A. Nossa, a letra E, se brincar, ela é menos provável, porque média aritmética ponderada não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando aqui. Média aritmética ponderada seria algo assim, ó. O professor fala que a nota 1 teve um peso 1, e a nota 2 teve um peso 2, então você chama 2 vezes 2. E que a terceira nota da prova tem um peso 3. Aí você vem aqui, ó, multiplica pelo peso 3. E aí, na hora de dividir, ó, 3, 5, 6. Então, você dividiria isso aqui por 6. Então, isso é a média aritmética ponderada. Não tem absolutamente nada a ver com o que o programa está fazendo aqui. A alternativa correta é a letra D, ó. Ao final é exibida a mensagem: a média é 8, se o usuário informar o valor 6 para o primeiro parâmetro e o valor 4 para o segundo. Vamos ver? Se ele coloca 6 mais 4, como a fórmula está assim no algoritmo, ó, lá na linha, está bem claro aqui, ó, nessa linha, então ele vai fazer 4 dividido por 2 dá 2. 2 mais 6 é igual a 8, ou seja, a alternativa correta é a letra D, ó. A letra D traz a alternativa correta para a gente. E teve um colega que marcou a letra E também. O algoritmo calcula e exibe o resto da divisão das 2 notas, absolutamente nada a ver. Provavelmente nem leu a questão, e aí é ruim, porque eu tenho uma dimensão errada do conhecimento de vocês. Alguém marcar aqui a letra E e a letra A mostra que a gente está com uma deficiência muito grave em coisas básicas. Willa, professor, o senhor vai mandar o relatório dessa prova? Bem lembrado. Boa. Deixa eu disparar logo aqui para vocês. A Willa está perguntando se eu vou mandar o relatório. Bem lembrado. Deixa eu mandar aqui para vocês, que aí é bom que vocês... eu vou aqui, ó, enviar todos os feedbacks. E aí, dessa forma, vocês têm aí o resultado de cada questão, cada uma que vocês erraram, e deixa eu ver se já tá sendo disparado. O que eu estou enviando para vocês agora está sendo disparado já, ó, que beleza. Então, eu tô enviando para vocês o feedback. Por exemplo, o Anderson, que está aqui conosco na aula, estou mandando esse feedback dizendo a respeito das questões que foram submetidas na prova, nesse exercício. Aqui embaixo tem as que vocês acertaram e quais vocês erraram, e aqui tem um relatório explicando com detalhes cada um dos assuntos, os assuntos que caíram na sua prova, as questões que você acertou, que você errou, e a sua posição. Então, dei uma conferidazinha nesse relatório que eu estou enviando agora para vocês, tá?
Então, dessa forma, aí a gente tem um controle do que foi feito, e aí a gente consegue... Deixa eu ver outra questão aqui que, porventura, vocês tenham apresentado dificuldades. Essa daqui, a maior parte de vocês acertaram. Ela tratava lá de um algoritmo em Portugal também, para fazer o cálculo do consumo de combustível de um veículo. Essa daqui, muita gente errou, então deixa eu passar por ela aqui rapidinho, só para ver o que pode ter acontecido nesse caso. Essa questão aqui, ó, ela... Deixa eu botar o gráfico dela aqui. Ela apresenta esse algoritmo, um algoritmo bem simples, olha lá. Ele pede para a gente... Ele declara uma variável, salário fixo, total de vendas, valor da comissão, salário real, todas do tipo float, ó, do tipo real. Aí, digite o salário do vendedor. Aí, lê o salário dentro da variável salário fixo. Aí, digite o valor total das vendas. Aí, guarda dentro de total das vendas. Aí, ele calcula o valor da comissão, ó, botando 15% do total das vendas. O salário recebido vai ser o salário fixo mais o valor da comissão, e aí ele imprime o salário fixo, a comissão e o salário final. É um exercício bem simples, bem legal, que eu gosto de dar na sala de aula para os alunos treinarem essa parte de lógica. E aí ele pede para apontar aqui a alternativa incorreta, ó, alternativa incorreta. Então, o algoritmo calcula 15% de comissão sobre o valor das vendas realizadas pelo vendedor. Está correto, ó. Informando ao final o salário fixo, a comissão, o salário do vendedor. Show de bola, essa daqui está correta. Como a gente pede ali a alternativa incorreta, então ela não responde a questão. Vamos para B. A variável salário recebido poderia perfeitamente não fazer parte do algoritmo, caso o comando entre colchetes a seguir fosse trocado pelo comando a seguir. É verdade. Ó, porque a gente está usando o valor da variável aqui, eu poderia botar o valor fixo aqui, ó, sem problemas. Não traria prejuízo algum. Ainda bem que ninguém marcou aqui a letra B, mas nós tivemos aqui, ó, 3 dos 7 alunos, ou seja, 42%, respondendo a letra A, que diz que quem marcou ali a letra A talvez não tenha percebido que ele pede a alternativa incorreta, só pode ter sido isso. O gabarito da questão é a próxima que a gente vai analisar agora, que é a letra C. Tivemos um grupo aqui também respondendo a letra E. Vamos então à letra C, que é a que está errada, ó. O algoritmo calcula 15% de comissão sobre o valor do salário do vendedor informado. Falso. Ele não calcula 15% em cima do salário do vendedor. Ele calcula 15% em cima da total das vendas. Isso está bem claro aqui, ó. Está bem claro aqui, ó, nessa linha. Ele calcula 15% sobre o total das vendas, ó. Olha aqui, ó. Total das vendas. Por esse motivo, essa é a alternativa incorreta da questão. Porém, somente 3 alunos dos 7 acertaram essa questão. Essa daqui foi muito boa, sobre tipos de dados, todo mundo acertou, a maioria também acertou. Ó. Sobre tipos de dados, vocês estão tranquilos, ó, booleano, caractere inteiro, double, vocês estão bem tranquilos a respeito desse assunto. Isso é ótimo. Agora, aqui também, ó, questão sobre valor do tipo data, 90% da turma acertou. Essa questão sobre conceitos de linguagem de programação, muito boa também. 83% de vocês acertaram. Agora aqui não, aqui deixa eu analisar. Essa questão aqui, somente 2 dos 7 alunos acertaram, ou seja, somente 33% de vocês acertaram essa questão. Então, vamos analisar aqui para a gente ver o que pode ter acontecido. Vou colocar aqui o gráfico do que vocês responderam nessa questão. A
Muita gente aqui, ó, respondeu a letra C. Muita gente respondeu a letra C. Muita gente aqui respondeu a letra D. E muita gente aqui respondeu a letra A. O gabarito da questão é a letra D. Então, vamos ela pede aqui, ó, a alternativa incorreta, ó. Alternativa incorreta. A respeito das características de um algoritmo. Então, eu já vou logo direto na letra D, que é o gabarito, que 2 colegas acertaram, 1/3 da turma, que está incorreta. Vamos ver qual é a falha dela. Um algoritmo é um código em linguagem binária. Está aqui, já começou errado. Ó. Um algoritmo não é um código em linguagem binária. Um algoritmo é um código em linguagem em alto nível, ou numa linguagem de programação, ou Portugal. Isso é um algoritmo, a definição de algoritmo, que executa procedimento que pode ser estruturado ou orientado aos objetos. Aqui, no final, está certo, ó, que executa um programa para a tomada de decisões em computadores digitais eletrônicos. Ela, daqui para frente, ela vai certa. O problema foi ela falar que o algoritmo é uma código em linguagem binária. A gente sabe que não é. A linguagem binária, ela acontece depois do processo de compilação. Vou mostrar aqui para vocês como é que isso funciona, ó. Então tá lá, a gente tem um código fonte em linguagem de alto nível, pode ser linguagem C, linguagem Java, coisa que a gente entende. Quando eu falo a gente, eu estou falando desenvolvedor de software, eu e vocês. Então esse é o código, esse aqui é o algoritmo, ó, escrito em uma linguagem de alto nível. Professor, o que é alto nível? Muito próximo do ser humano, ele entende isso. Já o processo de compilação, ele promove o quê? Ele faz o seguinte, Yuri Moreira, a gente está lá na outra sala, tá? Você que está aí no Teams, eu vou botar você deve ter recebido um link com o endereço da aula, vem lá que a gente está te esperando. Então, o que acontece? E aí pode sair aqui do Teams, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem aqui o processo de compilação, o que ele é o processo de compilação? O compilador vai pegar essa linguagem em alto nível e vai baixar ele para código assembly. E depois ele vai interpretar isso para a linguagem de máquina. Então, aqui embaixo, ó, a gente já tem o código binário. Agora, o código binário ele só aparece depois de compilar e de montar. Aí sim que ele é o código binário. Então, a primeira etapa, vem o compilador. O que o compilador faz? Ele faz uma análise sintática do algoritmo. Verifica se não tem nenhum erro de escrita, se está tudo ok, se está tudo certinho. E aí ele compila. Quando ele compila, ele gera um código em linguagem assembly, que aí vem uma outra etapa chamado montador. O que o montador faz? Ele pega o código assembly e derruba mais um nível para dentro do código de máquina. E aqui já é voltado em cima da arquitetura. Se eu estou compilando um programa para a arquitetura Windows, Intel, Mac, Linux, Solaris, PowerPC, depende da arquitetura aqui agora, que o montador faz. Então, cada programa vai ser gerado um código de acordo com a arquitetura. Por isso que quando você compila um programa para a arquitetura Windows, quando você vai para a arquitetura do kernel do Linux, ele não vai funcionar. Ou se você compila um kernel do Linux, que você vai para a plataforma da Apple, Macintosh, não vai funcionar. Por quê? Porque esse código binário aqui, ó, ele é de acordo com a arquitetura para a qual eu estou compilando. Nesse momento, sim, ó, agora a gente tem um arquivo binário. Mas quando o programador começou lá atrás, o algoritmo, nós não tínhamos um código binário. Então, o erro da letra D está aí, tá? Dizer que um algoritmo é um código em linguagem binária. As outras todas as instruções estão corretas. Deixa eu ver quem foi que respondeu aqui. O Jean, a Weula, o Yuri e o Anderson apontaram que de forma errada. Parabéns ao Erickson e à Ana Paula, que apontaram aí corretamente a letra D.
Deixa eu ver aqui, a maior parte da turma acertou aqui sobre as idades das linguagens de programação, que a linguagem Fortran foi uma das primeiras, tá? Eu tenho um mapa aqui que eu explico essa, esse histórico das linguagens, tá? Se alguém quiser esse mapa, basta me mandar um e-mail. Professor, pode me mandar o histórico das linguagens de programação? A gente tem lá, ó, a primeira linguagem de programação, Fortran, e aí depois, ó, todas as outras linguagens quando foram surgindo com as épocas e quem herdou de quem. Olha que legal, ó, até os dias atuais, ó, o tanto de linguagens de programação. Então, se alguém quiser esse mapa, basta me mandar um e-mail e manda professor@wilsomaral.com.br. O Anderson está precisando sair, porque o sogro dele chegou. Coloquem a matrícula aí, então, para eu registrar a presença de vocês, de quem estava aqui. E aí, ó, quem quiser, basta me mandar um e-mail que eu envio, tá? Esse mapa. Depois, sobre as linguagens, olha aí que beleza. Também, essas questões sobre linguagens de programação, vocês foram muito bem, ó. Pode perguntar, Anderson. Pode me interromper a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. Podem me interromper a qualquer hora. Essa daqui eu vou precisar analisar, porque Posso falar somente que está gravada? Desculpa. isso. Beleza, obrigado. Essa daqui, ó, muita gente errou, ó, então eu vou analisar essa questão aqui com vocês, tá? Deixa eu ver qual foi a falha que fez com que muita gente errasse essa questão, ó. O gabarito dessa questão aqui é a letra D, porém, somente um aluno respondeu. A maioria aqui respondeu na letra C, e teve gente aqui também que respondeu na letra B e na letra E. Somente um colega acertou essa questão. Então vamos ver qual é o que aconteceu aqui, ó. O gabarito da questão diz que a letra D, somente 3 das opções estão corretas, então uma delas está falsa. Muita gente disse que somente 2 estavam corretas. Então vamos ver o que pode ter acontecido aqui que causou essa dúvida. Ó. Uma linguagem de programação pode ser convertida ou traduzida em código de máquina por compilação ou interpretação. Até aqui está correto. 2 processos que juntos podem ser chamados de tradução. Verdadeiro. Então, a número 1 aqui, galera, ó, verdadeira, tá? Número 1 está corretíssimo. Vamos para a próxima, então. Ele fala que, na número 2, ele fala o seguinte: compilar é o processo no qual o programa é verificado à procura de erros de lógica ou runtime. Aqui nós temos uma falha, ó. O compilador não identifica erros de lógica, ó. Compilador, ele não identifica erros de lógica, ele não tem condições de identificar nem erros de lógica, nem erros de runtime. Eu tenho, como eu acabei de falar para vocês, eu tenho um vídeo no YouTube explicando sobre como que faz como é que são esses 3 tipos de erro de programação. Tá aí o link para o meu canal no YouTube explicando esses 3 erros. Quem quiser pode assistir lá depois. Então já temos uma errada aqui, ó. Como ele diz que todas as 4 estão ali, ele fala que a letra E, todas as 4 estão corretas, a gente já pode riscar, tá vendo? Porque não é verdade. Tivemos um aluno ali respondendo a letra E, ó. Então essa daqui já está fora do páreo. E aqui diz que nenhuma das alternativas está correta, também podemos tirar do páreo, porque temos uma correta ali. Vamos continuar. 3. Um compilador converte o código-fonte em código de máquina, somente depois de não haver mais erros de sintaxe. Isso permite que o programa seja executado tantas vezes quantas necessárias, sem necessidade de compilação. Corretíssimo. Isso é verdade. Ele só faz isso uma vez, por isso que eles são mais rápidos. Linguagem compilada do que linguagem interpretada. E
4. Alguns exemplos de linguagem de programação compilada são C, Pascal, Java e COBOL. Corretíssimo. Essas 4 linguagens ali são todas compiladas. Exemplos de linguagens interpretadas. Python, PHP, Perl, são linguagens interpretadas, tá? C, Pascal, Java, COBOL são linguagens compiladas. Então, está aqui esclarecimento. Muita gente pode ter achado, dos colegas que responderam que somente 2 estavam corretas, pode ser que tenha achado, talvez, que ou a número 2 ou a número 4 pudessem estar erradas. Mas não estão, ok? Parabéns aí ao Yuri, que acertou essa questão. Os demais colegas erraram. Não deixem de tirar a dúvida caso ainda persista, ok? Essa questão aqui também, ela foi bastante errada, então eu vou mostrar aqui o que pode ter acontecido. Ela fala sobre os tipos de linguagens, olha lá que legal. Aí ele fala, alguns exemplos de linguagens de programação compiladas. Temos o C, o Java, o PHP, então temos uma falha ali, ó. Ele está falando que o PHP é uma linguagem compilada, falso. Outra coisa que ele fala também é a respeito do HTML. O HTML nem linguagem de programação é. Então, ó, temos um erro grave aqui na número 1. Tudo bem? Então, a gente já pode riscar aqui a letra E, e eu tive aqui um aluno respondendo a letra E. Um aluno respondendo a letra E, 2 alunos respondendo a letra C, 2 alunos acertando o gabarito e respondendo a letra D, e tive aqui também um aluno respondendo a letra B e outro aluno respondendo a letra A. Então, vamos, a número 1 ali, a gente já viu que ela está falsa, está incorreta. Willow, professor, por que o PHP não é uma linguagem compilada? Muito boa a pergunta. Olha só, existem 2 tipos de linguagens. Ela pode ser interpretada ou compilada. A linguagem pode ser compilada ou interpretada. Exemplos de linguagens compiladas: o C, o Pascal, o Java, o Python opera nas duas casas, COBOL, Basic. Por quê? O que é uma linguagem compilada? Uma linguagem compilada é uma linguagem de programação que segue esse caminho aqui, ó. Existe o código-fonte, que o programador escreve em linguagem de alto nível, em linguagem C, por exemplo, Java, e aí vem um compilador. O que o compilador faz? Ele faz uma análise sintática desse código, vê se não tem nenhum erro de sintaxe. Erro de sintaxe é erro de escrita. Se todas as variáveis foram corretamente declaradas, se não abriu um parênteses e esqueceu de fechar, se não abriu uma aspa e esqueceu de fechar, beleza, o compilador analisa isso. Quando está ok, o compilador baixa um nível e gera um código assembler. Esse código assembly, ele vai ser montado de acordo com a arquitetura que você está desenvolvendo, Windows, Linux, macOS, Android. E aí, nesse momento, ele gera um código binário. Esse código binário, ele passa por um processo de link edição, que vai botar todas as bibliotecas aqui dentro que você precisa, ele carrega e executa o programa. Então, tá lá, ó. Essa é a característica de uma linguagem compilada. Qual é a vantagem dela? Ela, como você compila uma única vez e pode executar milhões de vezes, ela é muito mais rápido. O programa abre muito mais rápido. Um exemplo aqui, eu vou clicar na minha calculadora, ó. É muito veloz, porque ele já está ali pronto. É muito rápido um programa feito numa linguagem compilada. E qual é a desvantagem dela? A desvantagem é que se eu tiver que fazer qualquer mudança, eu tenho que repetir esse processo todo novamente, ó. Já na linguagem interpretada, não. A linguagem interpretada, como é o caso do PHP, como é o caso do Python, como é o caso do JavaScript, que funciona com essas linguagens? O código está lá no servidor. Na hora que o usuário aqui roda a aplicação, aí o que ele faz? Tá lá, o programa está lá no servidor. Ele
interpreta isso aqui na hora, ele pega as instruções na hora e gera o programa aqui na tela para o usuário. Na hora, ó. Então, se eu fizer qualquer mudança aqui, ela é muito rápida. Muito rápida, assim, eu não preciso recompilar tudo. Em compensação, ela vai ser mais lenta. Por quê? Porque toda vez que o usuário abrir o programa, ele vai ter que passar pelo processo de interpretação todinho de novo. Vai ler o código, vai carregar os dados, vai montar isso, vai gerar um arquivo HTML e vai mandar para o browser do usuário. Então, ela é mais lenta durante a execução, porém, eu consigo aqui, uma mudança feita aqui, ele vê isso em tempo real. Já nas linguagens compiladas, não. Elas vão ser mais velozes de executar, porque eu compilei isso já uma vez. Mas se eu precisar mudar qualquer coisa, eu tenho que recompilar tudo de novo, o processo. O PHP está aqui dentro, ó. Está dentro do caso das linguagens interpretadas. É uma linguagem de programação que roda lá no server side, lá no lado do servidor. Quando o usuário vai rodar a aplicação, então o que ele faz? Ele vem aqui, interpreta esses dados, monta um HTML e cospe no browser do usuário. O usuário tem ali o programa, ele está acessando, roda direitinho, bonitinho. Só que aí, qualquer mudança que eu fizer aqui, ele já vê imediatamente ali, ó. Então, é mais transparente. Em compensação, é mais lenta. Para eu abrir uma página aqui, toda vez ele tem que vir aqui, ler tudo de novo e interpretar do zero. O servidor trabalha muito mais do que se fosse uma linguagem compilada. Tá? Então, ambas têm as vantagens e as desvantagens. Esclarecido, Eula? Se ficou alguma dúvida, por favor, não deixem de perguntar. Então, continuando aqui, ó, essa questão sobre ambiente de desenvolvimento integrado, que é o termo IDE, Integrated Development Environment. 85% de vocês acertaram, então ótimo, vou ficar despreocupado. Essa aqui também, mais da metade acertou, mais da metade da turma acertou, ou seja, mais da metade da turma entende sobre as regras de nomenclatura de objetos em linguagens de programação. Essa daqui também, a mesma coisa, ó, que eu dou exemplos ali de nomes de variáveis para vocês dizerem qual que está incorreta. Então, esse assunto aqui de nomes de variáveis, ó, a turma está tranquila. Tá? Ó, essa daqui, por exemplo, essas duas, todo mundo gabaritou, ó, beleza? Ninguém errou a questão. Ó, mais da metade acertada sobre erros de lógica. Opa, aqui não. Aqui eu vou precisar analisar. 7 alunos fizeram a prova, o teste diagnóstico nessa turma, e somente um aluno acertou essa questão. Vamos ver aqui qual foi a falha. De novo, em questões de Portugal, ó, gente. Não era para estar tendo gente errando aqui questões de Portugal. A disciplina é algoritmos avançados. Tem somente um aluno acertou essa questão. Vou botar aqui o gráfico para a gente ver o que vocês responderam. O gabarito da questão é a letra C, porém, olha só, para o meu desespero, 42% de vocês responderam a letra A e outros 42% a letra B. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Observe o trecho de código abaixo. Ele declarou uma variável aqui, chamada int número. Depois, ele pediu para o usuário digitar o número, capturou isso na variável. Opa, temos uma falha aqui. Ó. Qual é a falha? Para a função scanf da linguagem C, ela precisa do endereço de memória variável, obtido por meio desse operador aqui. Ó. Então, temos dois aqui, ó. Dois erros de lógica aqui, ó. Então, um erro está aqui porque não colocou o operador E comercial, porque a variável, a função scanf precisa do endereço da memória para poder gravar os dados, e errou aqui porque a função printf não precisa do endereço da memória. Se eu colocar isso aqui, ele vai imprimir o conteúdo do endereço, o valor do endereço da memória, e não o conteúdo que está dentro dele. Então, temos dois erros graves nesse algoritmo. Analise o trecho de código e aponte a alternativa correta. Vamos ver, então,
Por que que tanta gente errou essa questão? Muita gente respondeu ali a letra A. O trecho de programa apresentado compilará e executará com sucesso. Falha. A gente já viu que ele não vai funcionar. Ó. Letra B, que muita gente também marcou. Ó. O trecho de programa apresentado não compilará por apresentar erros de sintaxe. O erro que ele apresenta é erro de lógica, tá, gente? Ele compila. Ele deixa passar, porque teoricamente isso aqui não é um erro. Pode ser que eu queira mesmo imprimir o endereço de memória. O compilador não tem como saber isso, tá? Por isso que não é correto dizer que é um erro de sintaxe. Ele não vai reclamar disso. Ou a alternativa correta, que é a letra C, ó, o trecho de programa apresentado compilará, exato. Porém, ao ser executado, não apresentará o resultado esperado. Então, essa daqui é a alternativa correta, ó. É exatamente isso que vai acontecer por conta daquelas duas falhas lá. E aí, muita gente caiu aqui na letra A e na letra B. O único colega que acertou a questão, deixa eu parabenizar, foi a Weula. Parabéns, Weula, muito bom. Os demais colegas, os outros 6 que erraram a questão, se tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem de esclarecer, tá? Eu vi que teve gente que chegou aí depois da chamada ter sido realizada. Coloca o número da matrícula aí, quem chegou depois, tá, gente? Eu vou gerar um relatório de participação dessas aulas aqui. Se alguém chegou, temos aí 6 alunos, pode ser que alguém tenha chegado depois da matrícula. Essa daqui, sobre código, também a maior parte da turma acertou. Beleza, beleza. Essa daqui não, ó. Essa daqui muita gente errou, então deixa eu analisar. Das 7 provas, 5 de vocês erraram. Então, vou analisar essa questão. Pelo jeito ali, ela é uma questão bem tranquila, ó. Vamos ver o que ela faz aqui, ó. Vou analisar aqui com vocês linha a linha. Então, olha o que ela faz aqui. Ela declara uma variável, float temperatura, depois informe a temperatura em graus Celsius. Captura esse valor, ó, faz um cálculo aqui, ó, faz um cálculo e imprime. Então, vamos ver o que o enunciado fala. Observe o código de programa abaixo, escrito em linguagem C, cujo objetivo é converter graus Fahrenheit para graus Fahrenheit a temperatura informada. Ou seja, se o usuário informou uma temperatura em graus Celsius, ele converte para graus Fahrenheit. Então, seria mais ou menos isso, ó. Eco. Quantos graus estão fazendo em Brasília agora? No momento, está fazendo 24 graus Celsius. Ó, então, aqui em Brasília está fazendo 24 graus Celsius. A nossa escala é graus Celsius. Nos Estados Unidos, eles usam a escala Fahrenheit. Vamos ver como é que seria a conversão. Eco, converta para mim 24 graus Celsius em graus Fahrenheit. A resposta para a sua pergunta pode ser 24 graus Celsius ou 75,2 graus Fahrenheit. Olha só, 24 graus Celsius equivale a 75,2 graus Fahrenheit, que é a escala utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, o que esse programa deveria fazer? Ó, a temperatura em graus Fahrenheit é obtida por meio da multiplicação. Ele está falando aqui para a gente quais as regras de negócio. Ó, por meio da multiplicação da temperatura em graus Celsius pela constante 1,8. E ao resultado deste cálculo, deve ter acrescido o valor de 32. Então, olha só, aqui a gente tem uma falha grave de erro de lógica aqui, ó, pelo jeito, ó. Temos um erro de lógica aqui, ó. Qual é esse erro de lógica, professor? Esse erro de lógica é que o cliente pediu o seguinte: o cliente pediu que a gente, para calcular, a gente vai multiplicar a temperatura em graus Celsius pela constante 1,8. E ao resultado deste cálculo, acrescentar o valor 32. Não foi isso que ele fez aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele primeiro somou com 32 e depois multiplicou. Então, temos uma falha aqui, ó. Ou seja, temos um erro, o requisito não foi corretamente implementado, ó.
o erro é um erro de lógica. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube explicando sobre esses 3 tipos de erro de programação. Quem quiser pode assistir lá depois. Então, por esse motivo, como ele pede aqui a alternativa correta, então vamos a ela, ó. A alternativa correta é a letra B, que diz: o programa compila e executa, porém não apresenta o resultado esperado, porque existe um erro de lógica. Nós temos ali claramente um erro de lógica que não foi implementado. Somente 2 alunos perceberam isso, dos 7 que fizeram esse teste. A grande maioria dos alunos ali, ó, que marcaram a letra E, ó, marcaram a letra E. Então, vamos ver o que diz a letra E. A letra E diz o seguinte, ó: o programa compila, executa, porém apresentará um erro de runtime. O erro de runtime é aquele que ocorre em tempo de execução. Está lá no meu vídeo no canal do YouTube explicando sobre isso. Não deixem de assistir quando vocês tiverem um tempinho, tá? Eu tenho um vídeo explicando sobre isso. Está aqui o link para quem quiser assistir depois. Então, por esse motivo, somente 2 alunos dos 7 acertaram essa questão. Vou parabenizá-los. Foram o Jean e a Ana Paula. Os demais erraram, passaram batido nessa informação. Alguma dúvida, colegas, dos que não acertaram esse item? Essa daqui, ó, sobre tipos de linguagem de programação, Java, COBOL, todo mundo acertou, olha que beleza, show de bola. Essa daqui não. Essa daqui muita gente errou, deixa eu ver o que pode ter sido. Porque ela é uma questão fácil, ó. Eu falo assim, ó, as linguagens de programação não possuem tipo, ou seja, as variáveis adaptam-se ao conteúdo que lhes é atribuído. Por exemplo, se uma variável x for colocado o valor 2, ela passa a ser do tipo inteiro. Se for atribuído o valor 44.9, ela passa a ser real. Se for atribuído o valor Wilson, ela passa a ser do tipo string. A respeito deste assunto, aponte abaixo a alternativa correta, que apresenta somente exemplos de tecnologias de linguagem de programação que agregam a característica acima apresentada. São linguagens fracamente tipadas. Exemplos dela, o Python. O Python é uma linguagem, assim como o PHP, assim como o JavaScript, que se você coloca um objeto numa variável e depois troca o conteúdo dela, a linguagem permite. Já COBOL, C, Java, Pascal, se você declara uma variável inteira e tenta colocar um valor textual nela, ele vai dar um erro. Ele não suporta, são linguagens fortemente tipadas. Nos exemplos aqui que eu apresentei das linguagens, a gente tem aqui que a letra A, ela apresenta exemplos de linguagens com essa característica. O JavaScript é assim. O JavaScript, você declara uma variável A e coloca o valor 5 nela, ela aceita, agora ela é do tipo inteiro. Se na linha seguinte você pega e coloca um valor diferente nela, e aí ela agora já mudou para texto. Então, o JavaScript ele tem essa característica, tá? É um exemplo de uma linguagem que tem essa característica. O Python também é assim. Se você chega agora e coloca aqui o valor true, aí agora ela é um booleano. Ou seja, são linguagens fracamente tipadas. O tipo dela é fraco. Não é forte igual, por exemplo, no C, no Java, no Pascal, no COBOL. Se você declara uma variável do tipo inteiro e coloca nela um valor do tipo real, se eu chego lá, a variável A do tipo inteiro, variável do tipo inteiro. Se eu chego lá dentro do código e falar assim, A recebe 3,5, ele vai dar um erro. Ou, em alguns casos, ele vai ignorar isso daqui e vai aceitar somente a parte inteira. Por quê? Porque são linguagens fortemente tipadas. E aí, nesse caso, a letra A ela está correta, porque JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, PHP, ASP, Scratch. Qual é o erro da letra B? O COBOL não é assim, o C não é assim. Qual é o erro da letra C? O Pascal não é assim. Qual o erro da letra D? COBOL, C, Java, nenhuma delas é assim. Qual o erro da letra E? O Clipper não é assim, o Basic não é assim, o C não é assim.
Então, a única alternativa que apresenta exemplos de linguagens assim é a letra A. Porém, eu tive muita gente aqui dizendo a letra C, ó, JavaScript PHP passou batido no Pascal. Tudo bem? Então, vou parabenizar aqui os dois colegas que acertaram essa questão, foi o Erickson e a Eula. Parabéns. Continuando aqui, essa daqui foi muito errada também por vocês. Ó, deixa eu abrir ela aqui, então. Dos 7 alunos que fizeram essa questão, somente, deixa eu ver aqui quantos de vocês acertaram. Dos 7 alunos, somente 2 acertaram. A grande maioria da turma aqui marcou a letra A, mais da metade, e teve um outro grupo ali que marcou a letra C. Somente 2 alunos acertaram e marcaram a letra correta, que é a letra E. Vamos para a letra A, então, e ver qual é a falha. Primeiro, ó, de novo, ó, gente, algoritmo em Portugal. Isso está me preocupando. Toda vez que as questões foram de Portugal, que assim é o básico do básico do básico, é o beabá da programação, o índice de erros foi alto. O que será, hein? Não era para... Imagina, o nome da disciplina é Algoritmos Avançados, e o pessoal está errando Portugal. Portugal é muito simples, não tem, é só assim, ó, declare, ó, real. Ele declarou a variável 1, 2 e 3 variáveis aqui do tipo real. Escreva na tela, digite o valor da cotação do dólar. Leia a cotação do dólar. Escreva quantos dólares você tem. Leu aqui, ó, em QTD dólares. Depois, valor convertido, recebe cotação vezes quantidade de dólares, depois ele diz quanto que você tem em valor. E aí ele vem assim, ó, analise o algoritmo apresentado e aponte abaixo a alternativa correta que apresenta o que deve acontecer para que o usuário do programa receba a seguinte mensagem: você tem R$300. Para apresentar, nenhuma das situações vai aparecer esse valor aqui, gente, ó, você tem R$300. Por quê? Porque o código lá, ó, tudo, na programação, tudo que está entre aspas é feito literalmente assim, ó. Observe que o texto está todo minúsculo, ó. Jamais vai acontecer isso daqui, ó. Em nenhuma situação vai acontecer dele imprimir isso daqui, ó. Por esse motivo, nenhuma das alternativas anteriores está correta, porque uma fala para digitar 60, outra fala para digitar 250, outra fala para digitar 1,5, outra fala para digitar 100. Entenda que, na verdade, tudo que aparece entre aspas na programação, o compilador ele vai colocar na íntegra o que está lá, ó. É texto. Então, como o texto aqui está tudo em letra minúscula, ó, jamais, não tem nada que eu consiga digitar nesse programa para ter essa saída aqui, ó, com tudo maiúsculo, ó. Não tem como. Tudo bem? Então, fica... esqueçam disso. Na programação, o que aparece entre aspas, o compilador, ele ignora e joga na tela do jeito que aparece lá. Tudo bem? Essa daqui foi muito acertada, falou sobre os tipos de linguagem de programação da década de 70. Essa daqui também muito acertada, olha que beleza, os tipos de linguagem de programação da década de... Não, falando sobre lógica, o que é a lógica de um programa, ó que beleza. E essa daqui todo mundo acertou, ó, sobre lógica de programação, show de bola. E essa daqui também, 83% da turma acertou. Muito boa. Amigos, recapitulando, tá aqui, esse foi o gráfico, ó, de vocês, dessa turma. Eu estou contente porque mais da metade de vocês acertaram essa parte aqui, mais da metade acertaram mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos 7 alunos que fizeram, 6 acertaram mais da metade da prova. Isso é muito bom. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou agora passar um nível a mais, tá? Eu vou subir um degrau.
Eu vou mandar para vocês um exercício agora, para vocês fazerem, de novo, o mesmo esquema, até domingo à noite, até domingo, 11h59, a Waila está perguntando, professor, como será feita a avaliação dessa disciplina? Eu vou fazer a avaliação, no final das contas, de como que você se saiu no decorrer de todos esses testes que a gente está fazendo, tá? E aí, eu não gosto muito desse negócio de passar trabalho, até porque programação de computadores, passar trabalho é fazer um programa. Então, aqui eu quero ver como é que vocês estão, para depois a gente analisar isso daqui. Eu vou subir um degrau agora, eu vou mandar um exercício para vocês. Deixa eu ver com quantas questões que eu vou passar esse exercício. Eu vou passar esse exercício para vocês agora com... deixa eu ver quantas questões eu vou passar. Vou passar um exercício para vocês com... de novo, vou passar com 40 questões. Agora só que eu vou subir um degrau a mais, tá? Agora eu vou começar a abordar os conceitos de estruturas condicionais em linguagens de programação, para ver como é que vocês estão. De novo, vou dar o final de semana inteiro para vocês fazerem, mesmo esquema que a gente fez na semana passada. Vocês me entregam até 11h59 do domingo, tá, gente? Para vocês fazerem com calma, e aí eu vou medindo como é que nós estamos, até chegar no final, para eu saber se a gente já está apto, ou se eu preciso abordar algum assunto mais especificamente. Meu ideal aqui é que saia todo mundo com conhecimento fundamentado de programação de computadores para poder atuar com qualquer linguagem, combinado? Então, quem não colocou a matrícula ainda aí, por favor, coloque. Então, o que eu vou combinar com vocês? Nós temos aqui 4 alunos. Nós temos o Jean, o Pedro, a Weula e o Yuri. Eu vou passar novamente um exercício para vocês com mais 40 questões, vou passar agora, para vocês fazerem a qualquer momento desse final de semana, tá? Me enviem até as 23h59 do domingo, para eu poder medir. Agora eu vou subir um degrau. No primeiro exercício que vocês fizeram para mim, a gente só tratou lógica de programação e Portugal. Agora eu vou subir um degrau, eu já vou entrar em linguagem de programação, vai ter também questões com Portugal, mas eu vou ter também questões com estruturas condicionais. Eu quero saber como é que nós estamos nesse assunto, para a gente poder fazer essa medição. Combinado, meus amigos? Eu já mandei aí para vocês o relatório da primeiro exame, para vocês saberem como é que vocês estão. Individualizado para cada um, eu mandei o que errou, o que precisa ajustar, e aí agora eu vou mandar um exercício com 40 questões de novo, para a gente fazer a parte de estruturas condicionais. E aí, havendo qualquer dúvida, podem me escrever. A Weula está perguntando qual é a data de encerramento da matéria. É o final do semestre normal. Igual uma disciplina convencional lá de vocês. A única diferença é que a gente só tem encontros uma vez por semana, de 1 hora. Então, amigos, façam esse exercício que eu vou mandar agora. Novamente, tentem fazê-lo sem consulta, porque eu quero diagnosticar a turma, tá? E para ver como é que nós estamos agora, subindo um degrau. Agora a gente vai entrar nas estruturas condicionais. E aí eu vou ter um diagnóstico de como vocês estão, e aí na próxima aula eu vou, de novo, percorrer pelas questões que vocês mais tiveram dúvida, para a gente nivelar todo mundo, para poder fechar com chave de ouro. Tudo bem? Então, obrigado pela presença, não deixem de estar aqui comigo novamente, no sábado que vem. Eu vou compilar esse vídeo, vou subir para o meu canal no YouTube e mando o link para vocês, tudo bem? Muito obrigado pela presença e até semana que vem. Não deixem de fazer o exercício. Até mais.